Beleza, então vamos dar início a essa última mesa, né, do nosso simpósio. Com muito prazer aqui. E vamos ouvir primeiro, então, com seus 10 minutos, você se apresenta, né, seguindo com essa rotina ritual, né? Juana Sañudo Caicedo, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde para todas, para todos, para todos, né, no caso. Eu sou da Colômbia, como você já falou, meu nome é Juana, eu sou da Universidade Federal de São Carlos, sou doutoranda em estudos de literatura. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre o Bildungsroman escrito por mulheres latino-americanas, mas assim, eu modifiquei, mudei um pouco o meu título, e ele ficou, na verdade, assim, do Bildungsroman escrito por mulheres latino-americanas ao Romance das Torções. Já mais para frente eu vou falar por quê. Antes de começar, eu gostaria de esclarecer sobre o meu marco, né? A possibilidade que eu estou trabalhando, que é a literatura comparada. Porque no meu trabalho eu vejo a América Latina e a sua literatura como uma coordenada geopolítica, né? Por quê? Porque a perspectiva comparatista consegue ligar as literaturas nacionais nas dimensões de um sistema continental, né? Assim, para darmos conta de uma dinâmica histórica literária de conjunto, né? E para nós ajudar para compreender um desenho teórico da nossa literatura continental. Essas ideias já foram pensadas, né? Faz muito tempo por Cândido, né? Antônio Cândido, quando ele falava do sistema literário, mas também agora estão sendo pensadas por Benjamin Abdala, quando ele fala de redes comunitárias. Tudo isso para chegar ao mais importante, né, que são as obras literárias que eu estou pesquisando. Eu vou falar sobre o Pardal, é um pássaro azul, de Eloneida Studart, e estava a pájara pinta sentada no verde limão, de Alba Lucía Ángel, que é colombiana, né? Essas obras, essas autoras foram escolhidas porque elas, escrevem na mesma década, seus romances, e têm vidas dedicadas a responder ao patriarcado e acreditam na consciência política através da mesma arte, né, do jornalismo, da participação política, enfim. Bom, para falar um pouquinho do Pardal, um pássaro azul, temos que falar que o contexto dessa obra é a ditadura militar brasileira. Para falar um pouquinho da obra, né, é a história de um preso político perseguido por afirmar que o pardal é um pássaro azul, é dizer, a liberdade, por afirmar a liberdade no meio da ditadura do ano 64 aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, é a transformação da personagem Marina, de menina desengonçada em mulher apaixonada por João, seu primo, que é preso e morto através da tortura. No caso da obra colombiana, né, estava a pájara pinta sentada no verde limão, nós também vemos que é um período histórico da violência, né, e de uma ditadura que nós tivemos, que foi a ditadura de Rojas Pinilla. Então, a narração são as experiências de Ana, que é a narradora, né, do romance, e essas experiências, elas vão contar o assassinato do líder popular Jorge Eliezer Gaitán, a ditadura do general Rojas Pinilla, né, a violência bipartidista na Colômbia, enfim, vão contar, então, a construção social, histórica, recente da Colômbia, e, ao mesmo tempo, a construção histórica e pessoal da Ana, né, que é a narradora da obra. Ambos romances, né, vão ter uma narração bem complexa, né, bem estruturada. Uma tem uma narração em primeira pessoa, né, e outra tem uma narração polifônica. Ali dá para pensar, além da denúncia da ditadura, né, em como elas também denunciam o patriarcado no Nordeste brasileiro. Porque, como falava a mesma Eloneida Studart, o machismo é um conceito de duas fases nas que se fere a mulher, mas também golpeia o homem, né? E o que é também curioso é notar que, apesar da total ausência de personagens masculinas no sobrado, né, no caso da obra de Studart, as mulheres, elas são vítimas do patriarcalismo, né? E também, né, às vezes, elas têm muita violência ali. Bom,
No caso do patriarcado, nessa hora Pájara Pinta sentada no verde limão, também temos que as imagens religiosas, os modelos de castidade, são vistas como metas do atuar nas mulheres, né? Que também é uma coisa própria do patriarcado. Bom, para falar do Bildungsroman propriamente, né, nas duas obras, se poderia considerar como ponto de começo do romance de formação a importância do olhar das mulheres, né? Porque se desloca o ênfase do movimento social ao questionamento interior. Aí, isso não é novo, né? Isso já vinha do herói narrador picaresco, mas as mulheres contemporâneas continuam se perguntando pela sua própria identidade. O que é importante aqui também é o processo aberto. E uma coisa que também vai ser muito importante é que esse tipo de romance não explica na sua totalidade os finais abertos e a desesperança que podemos interpretar neles devido ao contexto de decepção política, né? A tortura, a morte, a fragmentação das personagens, enfim. Bom, esse lugar do Bildungsroman em tempos de exceção é um lugar nos vai falar do equilíbrio, né, entre a esfera privada e pública, mas um equilíbrio que no Bildungsroman clássico ele ficaria assim, totalmente equilibrado, mas neste caso é rompido pelo estado de exceção, né? E apesar do acordar sexual das mulheres, né, da agência política de Marina, que é a narradora do romance brasileiro, e da Ana, que é a narradora do romance colombiano, elas são decepadas pela violência exercida com seus corpos, a morte, a tortura, além do estado de suspensão dos direitos e das certezas nos seus países. Por causa disso, que temos a necessidade de uma nova categoria. Assim, precisamos dessa nova categoria que esteja entre a obra de arte, o poder da linguagem, o trauma, o luto, nessa constelação artística que é uma reinterpretação de nosso passado, de face ao presente como uma aposta para o futuro. Ali vai ser muito importante o papel do corpo e as suas representações no romance, nos romances, na verdade, porque o corpo pode ser uma chave, já que o corpo vai ter rassuras, né, e vai ter um duplo movimento, né, do pessoal ao político. Bom, para falar dos corpos, eu pensei muito em Rancière, mas também numa filósofa colombiana, Quintana, Laura Quintana. E eles falam mais ou menos isto. A organização dos corpos, os corpos em toda a sociedade têm uma organização, né? Uns tempos, uns ritmos, uns afetos. Mas a maneira em que os corpos podem saber dessas condições, né? Também é uma maneira de criar fissuras, de libertar-se, né? E as fissuras geradas pela dominação podem trazer cumplicidades, trocas, desejos, sonhos, afetos, enfim, e efeitos inesperados, que é o que acontece nos romances, né, com a Marina e com a Ana. Assim, Rancière sublinha que as formas conflitivas nas que se podem fazer coisas com os locais situados policialmente também podem ser uma oportunidade para deslocá-los, dar-lhes umas outras formas, desdobrá-los, né, torcioná-los. Por isso eu falo de romance das torções. Aí, então, eu falo de como nos dois romances vamos ter uma recuperação dos corpos, né? Vamos ter uma volta à sexualidade, um acordar sexual nas personagens, em todas as personagens, na verdade, e a recuperação desses corpos nas obras será vista desde o ponto de vista da libertação das mulheres, mas também da resistência das testemunhas, que é também o lugar da literatura, né, como lugar de resistência. Aí, onde o corpo feminino era a base para definir a condição da mulher e a apreciação patriarcal dominante, e era considerada como um ser para outros, elas vão fugir um pouquinho disso, né? Assim, no caso de Luciana, que é uma das personagens do romance brasileiro, ela se vai libertar de boa menina, vamos ver episódios de abortos, vamos ver episódios onde a liberdade sexual vai ter um lugar, né? Um lugar bem escondidinho, mas ela vai ter um lugar ali. E vemos também uma acordar de consciência e agência política, né? Bom, assim, nós vamos poder pensar que, embora os finais, né, sejam finais tristes, onde temos tortura, morte, né, de todo jeito, pensar nos finais abertos também é uma maneira de pensar
a luta permanente, né? Então, eu estava pensando aquele que falava Rancière sobre a partilha sensível, né? A ideia das artes como possibilidade de heterotopias, mas também o que falava Benjamin sobre o passado como ruína, né? Que nos ajuda para repensar o passado e mudá-lo. Mas também aquilo que falava Dal Castanhe, né? Sobre a história como movimento inconcluso. Então, eu acho que as obras têm um eco disso também, né? E as representações da violência, da ditadura, da tortura e da morte, né? Que são representadas de múltiplas formas nos romances, também são uma oportunidade para relatar o horror e a violência, né? E também uma oportunidade para fazer um arquivo da ditadura, né? Como já tinha proposto Eurídice Figueiredo, né? Porque é uma forma de questionar os papéis das resistências, né? Em meio das ditaduras. Bom, e também temos que pensar em que a história e a literatura são, de algum jeito, criações narrativas do mundo, né? De uma realidade. E no caso de Eleoneida Studart, mas também no caso de Alba Lucia Ángel, né? Essas obras permitem criticar o contexto político e social dos seus países. Bom, a literatura, então, é um arquivo, neste caso, né? Neste caso, e podemos pensar que a ditadura no Brasil, a ditadura colombiana, suas permanências no conflito civil armado, mas também em aparentes democracias, né? São exercícios da memória, algo assim como uma união dos cacos de nosso contexto, e nos leva para pensar na urgência de novas utopias, na luta permanente, né, em termos benjaminianos. Assim, vemos que, embora as obras falem do trauma da ditadura, né, essa ferida, essa perturbação, né, da violência, né, que ainda assim se pode representar, também vamos ter a possibilidade do luto, né, que é algo assim como que se pode traduzir em termos da linguagem, né, como falava Freud, né, e como falava Lacan, que uma vez o luto pode ser articulado do público, do privado e do íntimo, aí começa o processo. E como falava Tânia Pellegrini, né, sobre as gavetas que nunca estiveram vazias, sobre a ditadura aqui no Brasil, porque para ela, né, o mérito da narrativa em foco reside no fato de unir a lembrança individual, intransferível, a memória coletiva, patrimônio histórico pertencente a todos, os estudantes, os passeatas, a guerrilha, enfim. É um jeito de reconstruir o perfil do país que ficará na sombra por anos, né? O que também aconteceu na Colômbia sobre essa ditadura do general Rojas Pinilla. Bom, então, para terminar, o Bildungsroman, que é a proximidade entre as histórias pessoais das narradoras, mas também entre os contextos políticos, ligou diferentes olhares teóricos, mostrou as representações do horror, a tortura e a morte em estado de exceção em dois países com situações semelhantes, mas precisamos de outra categoria, né? Que inclua as torções dos corpos no meio da violência que interrompe o equilíbrio entre o privado e o público. Nesse caso, eu falei do romance das torções, seguindo a Rancière e a Laura Quintana. E a importância também da representação para reformular o trauma e fazer o luto. E pensar na arte como partilha sensível só é possível em um contexto onde o sistema representacional seja diverso ou onde ainda acreditamos na disputa dos imaginários, né? É isso, basicamente. Muito obrigada, Juana. Agora vamos passar para a Fernanda Barroso Silva. Estamos aqui, pronta? Sim, vocês conseguem me ouvir? Perfeito. Perfeito. Vou começar tentando compartilhar minha tela para mostrar uns slides para vocês. Acho que seria o desktop, né? Bom, para começar, enquanto eu vou abrindo aqui, primeiramente me apresentar. Meu nome é Fernanda Barroso, eu sou da UFJF, também casa da Silvina. Comecei o mestrado agora, nesse semestre. Tive, na verdade, uma semana de aula, inclusive com a Silvina também, mas fomos parados pelo contexto. E, enfim, hoje meu trabalho com vocês, estou tentando aqui compartilhar. Acho que ele não vai querer compartilhar, não. Bom, vou apresentar da mesma forma para vocês. Eu vou apresentar para vocês, como meu título falava,
ele chama A Resistência ao Silenciamento da Mulher, na poesia de Rupi Kaur e Riane Leão. Não sei se vocês conhecem, mas são poetas contemporâneas, elas têm grande expressão nas redes sociais, e o meu interesse por elas veio exatamente do falar sobre o feminino, principalmente da veia feminista e dessa resistência, que é uma coisa que chamou muito a minha atenção, a questão da resistência, principalmente ao silêncio, que é acho que agora está compartilhando com vocês. Acho que agora foi, que bom. Bom, então essa imagem... Sim, estamos vendo. Tá? Que bom. Bom, essa imagem, primeiramente, eu queria mostrar para vocês dessa mulher com essa mão, esse olhar agoniado, esse olhar sofrido, é de um dos poemas da Rupi Kaur, tá? É de um livro de onde eu tiro a minha seleção de poemas. Eu trouxe ele aqui para mostrar realmente, né, o que é esse silenciamento, por que a minha escolha por silenciamento e não por silêncio. Eu acho que o silêncio me traz um pouco a ideia de escolha realmente, de você poder escolher esse silêncio. O silenciamento não, é um processo imposto pela sociedade patriarcal. Então, por isso, essa escolha pelo silenciamento ao invés do silêncio. Bom, primeiramente eu trago um panorama, mas é muito o que a gente veio discutindo ao longo desses dias que a gente está aqui, um pouco dessa realidade da mulher, né? Os valores historicamente patriarcais que regem a sociedade, as mulheres que são relegadas a espaços de pouca ou praticamente nenhuma expressão, e nesse sentido a literatura é vislumbrada como um instrumento de luta e de resistência. Então, mais do que literatura para falar sobre essas dificuldades do existir, a literatura também é usada como um modo de resistir ao que é imposto. E isso fica evidente nas duas poetas que eu selecionei para essa comunicação. E diante de todo esse contexto de silenciamento, esse contexto de mulheres que vão representar essas visões de uma minoria de gênero, né, eu trago essa outra imagem, espero que vocês consigam visualizar bem, que é também do livro da Riane Leão. Tá? Essa imagem, eu acho que para mim, vista como uma resposta a essa sociedade. A gente visualiza a mulher, né, com uma mão próxima ao peito, e o poema que essa imagem acompanha, que essa ilustração acompanha, fala sobre o poder da mulher negra ancestral, e o que ela traz para a mulher de hoje, para a mulher contemporânea, e como isso é extremamente importante. Então, essa mão mostra para mim a questão dessa segurança que a gente encontra nas ancestrais, essa força, esse conciliar de gerações em prol de um avanço, em prol desse resistir que acontece com as mulheres. Bom, eu trago apenas duas citações breves, pelo pouco tempo que a gente tem aqui para apresentar. Eu pego duas citações da Zolim. O primeiro, ela fala sobre esse tentar romper que existe na literatura de autoria feminina, com esses discursos que são sacralizados pela tradição, nos quais a revelia da própria mulher ela ocupa um lugar secundário, enquanto o homem ocupa um lugar primário, principal, né, por assim dizer, e a mulher, esse espaço da mulher é marcado pela marginalidade, pela submissão e pela resignação. Então, diante desse contexto, o campo literário, a literatura, ele deve ser compreendido, sim, como um espaço em que a busca por territorialização. A mulher busca, frente a essa exclusão histórica que ela vem vivenciando, ela busca o seu lugar, e busca ali encontrar também o direito pelos seus corpos, o direito de falar, o direito de ter o seu lugar de expressão. E, bom, embebedado nesse contexto de reivindicação e de luta que vão surgir as poéticas, as escritas de Kaur e Leão. Através das palavras, elas buscam exatamente esse direito a si mesmas e assim ampliar o direito a todas as outras mulheres. É sobre isso um pouco que o meu trabalho se pauta. Eu não cheguei a comentar, mas esse é um recorte dentro da minha pesquisa do mestrado, que ainda está bem no início, então vai sofrer alterações, mas a questão do silenciamento muito me chama a atenção nas duas. Bom, um breve comentário é que as duas estão extremamente presentes nas redes sociais. Aqui eu coloco a Rupi Kaur, no Instagram com 4 milhões de seguidoras. A Riane Leão, o nome é Onde Jazz Meu Coração, e ela tem 572 mil seguidores. E essa presença das redes sociais é um ponto que também me instiga, porque a rede social ela vem como uma democratização ao acesso da escrita dessas poetas. Elas postam algumas partes de poemas de alguns livros, e a Rupi Kaur, inclusive, está lançando o seu terceiro livro, que chama Hum Body, né? Eu acho que deve ser alguma coisa como Corpo Casa, e elas também usam para questões políticas. Um post da Rupi Kaur recente foi, inclusive esse que está abaixo dela com fundo amarelo, fundo mostarda, que está escrito Vote, Vote, Vote. E ela endereça essa foto
aos seus amigos norte-americanos, pedindo para eles irem às urnas e votar. Então, essa questão das redes sociais também interfere nesse contato com os leitores e amplia esse acesso, que eu acho interessante de ser comentado. Bom, primeiramente, fala um pouco sobre a Rupi. Ela nasceu na Índia, mas aos 5 anos ela se mudou para o Canadá. E ela fala em uma entrevista que ela se vê como um mundo dentro de um mundo. Uma mulher que é imigrante. Então, quando ela chega no Canadá, ela não fala o inglês. Ela tem até um poema que fala um pouco sobre isso, sobre a luta dos pais também, com essa língua que é totalmente estrangeira e nova. E ela vê nos livros essa busca por uma amizade. E é onde ela começa a se reerguer, a se reencontrar. Esse é o livro Outro Jeito de Usar a Boca, que é de onde eu tiro esses poemas. Bom, primeiramente eu trago uma breve citação. Quando ela foi perguntada sobre o porquê dela, por que ela decidiu compartilhar os seus escritos com o mundo, e ela fala que para ela estava cansada de ficar calada e que para ela pareceu ser mais importante expressar solidariedade pelas mulheres que passavam por problemas parecidos. Isso era muito mais importante do que continuar sendo a garota envergonhada, quieta, calada, o que me faz muito lembrar daquele episódio, né? A mulher recatada do lar, o que acho que podemos fazer essa comparação. Então, ela não quer ser essa mulher, ela não quer ser a mulher calada, ela quer ir além, buscar o seu lugar. Primeiramente, eu trago esse poema, que é bastante expressivo, só para mostrar um pouco dessa realidade da mulher. Ela coloca, cito, como vou escrever se ele levou minhas mãos com ele? E aí a gente tem essa ilustração que ela mesma faz das mãos cortadas. É essa a realidade da mulher, como ela vai falar sobre si, como ela vai escrever sobre si, se ele, e esse ele eu vejo muito como homem, mas o homem também como uma metonímia da própria sociedade. Então tem essa troca entre o homem e o indivíduo, mas o homem como a sociedade como um todo. É essa a realidade que ela enfrenta e na qual ela está inserida e escreve sobre. Bom, eu vou passar rapidamente, eu achei mais interessante trazer mais poemas para vocês, quem não conhece, poder conhecer a poética das duas, mas vou passar brevemente, até porque os poemas falam muito por si. Né? Ela traz, você fala demais, ele sussurra no meu ouvido, conheço os jeitos melhores de usar essa boca. Bom, esse poema tem até muito a ver com o título também. O título em inglês seria Milk and Honey, que seria leite e mel. Por uma questão cultural, ele foi trocado para outro jeito de usar a boca, mas tem a ver com esse poema específico. E ao trazer essa questão da boca, são 2 aspectos, né? A boca como uma questão da sexualização da mulher, né, e conhecer esses jeitos melhores de usar a boca, é um homem, né, falando isso para uma mulher, mas também a boca é de onde sai a nossa voz, é de onde a gente fala, de onde a gente encontra o nosso lugar. Então, nós também conhecemos jeitos melhores de usar a nossa boca, que não esse que os homens, que muitas vezes são direcionados a nós, né, é um pouco disso. Bom, esse daqui eu vou pegar a minha cola aqui, porque está tampando um pouco. Ela diz, você me diz para ficar quieta, porque minhas opiniões me deixam menos bonita. Mas não fui feita com um incêndio na barriga para que pudessem me apagar. Não fui feita com leveza na língua para que fosse fácil de engolir. Fui feita pesada, metade lâmina, metade seda, difícil de esquecer e não tão fácil de entender. É essa mulher que ela apresenta, uma mulher que não pode ser calada, que não pode ser apagada pela sociedade, não pode ser silenciada, porque ao mesmo tempo que ela é metade seda, que muitas pessoas enxergam, ela tem uma metade lâmina também. E é essa parte que ela traz e mostra para as mulheres. Bom, esse é o último que eu trago da Rupi Kaur. Ela coloca, gosto de ver como as estrias das minhas coxas são humanas, e como somos tão macias, porém ásperas e selvagens quando precisamos. Adoro isso na gente, como somos capazes de sentir, como não temos medo de romper e de cuidar das nossas dores com classe. Só o fato de ser mulher, dizer que sou mulher, me faz absolutamente plena e completa. Então, a gente tem um caminhar na poesia da Rupi Kaur que mostra exatamente isso, né? A realidade do homem que leva a mão da mulher, que corta a mão da mulher, mas agora ela afirmando, eu sou mulher, e só de dizer que eu sou mulher, de eu resistir e dizer que eu sou mulher, isso me faz absolutamente plena e completa. Só o fato de eu ser mulher. Então, esse afirmar de si também vem como uma forma de resistir. Essa é a Riane Leão, ela é poeta brasileira, ela se define no livro, na contracapa, como mulher preta, professora e cuiabana. Então, ela traz muito dessas imagens de seus livros. Esse é o livro que eu escolhi, também é o primeiro livro dela, os 2 são de 2017. Esse chama Tudo Nela, Brilha e Queima, e ela fala poemas de luta e amor. E é exatamente isso que a gente encontra nesses poemas. Bom, ela fala sobre a poesia ser a nossa chance de encontrar a nossa voz e também de dar voz aos outros. Até
tive a oportunidade de fazer uma oficina com ela, ela fala que não acredita tanto em dar voz, porque voz todo mundo tem, mas a possibilidade da pessoa reencontrar a sua voz que esteve perdida por conta da sociedade no qual a gente vive. Então tem esse senso comunitário de união nas duas poéticas. Bom, esse daqui é um pouquinho maior, mas vou ser breve. Ela diz: resiste, preta. É o que sinto vontade de dizer, mas sei também que machuca permanecer na fronte, de pé e armada. Sei dos dias que a gente quer colo, e mais nada. Dos dias que a paz não faz visita. Dos dias em que o aperto no peito grita. Você me diz que parece que vai quebrar. Não deixem te fazerem esquecer que nenhuma espada pode te cortar. Sua raiz tem profundezas ancestrais. É por isso que você já renasceu tantas vezes em tão pouco tempo. E seu coração é escudo, que mantém viva a sua luta. Aqui, claramente, a gente tem o verbo resistir, né, que muito tem a ver com o nosso simpósio, e o resistir num imperativo, resiste, como uma ordem, mas também como uma convocação. Mulher, resista. Mulher, continue buscando o seu lugar. E ela reconhece esses dias que a mulher quer colo, que a mulher precisa de um pouco a mais, mas ela diz que o que mantém viva a luta é o coração, é o centro da força da mulher, e ela tem profundezas ancestrais. E isso faz da mulher, tem um diferencial na mulher e dá força a ela nessa luta. Bom, esse outro poema ela diz: meu recado às mulheres. Contem suas histórias. Descubram o poder de milhões de vozes que foram caladas por séculos. Então, aquela questão de não só ela contar suas histórias, mas querer ver também outras mulheres contando suas narrativas, falando sobre si. Ela fala também em uma entrevista que as mulheres foram convencidas de que suas histórias e suas narrativas não importam. E que a gente tem também esse processo de quebrar, de uma ruptura com, sim, as nossas histórias importam, elas devem ser contadas, elas devem ser analisadas, e isso ela traz um pouco nesse poema também. Bom, esse é o último da Riane Leão. E ela diz: segura as pontas, que você dá conta, mulher. Você não cogitou ir tão longe e mesmo assim conseguiu. É arrebatador traçar o próprio roteiro. Então aqui ela fala: você dá conta, você consegue resistir, apesar da realidade que tira de você direitos, que tenta tirar a sua voz, tenta tirar o seu espaço. Você tem o seu espaço, você deve lutar por ele. E, bom, para finalizar essa breve apresentação, se eu pudesse, eu ficava aqui falando um dia todo sobre as duas, mas eu trago esse paralelo para mostrar para vocês. Um poema que a gente viu da Rupi Kaur, que abriu a minha fala acerca dela, né, de sua poética, trazia o como eu vou escrever se ele levou as minhas mãos com ele. E nesse último da Riane Leão, fala sobre ser arrebatador traçar o próprio roteiro. O que eu trago e queria deixar como reflexão para vocês da poética das duas, é o que eu vou tentar falar no meu texto um pouco mais, porque aqui é breve, é isso. As mãos que foram levadas outrora por séculos pela sociedade patriarcal, pelos homens que ainda tentam ser levadas, é arrebatador a gente conseguir essa mão de volta e traçar o nosso próprio roteiro. É isso que eu queria deixar como mensagem, como uma reflexão para todas nós, nesses dias de simpósio, que é isso que a gente viu, mulheres que nos incentivam e nos fazem ver que traçar o próprio roteiro é incrível e vamos para lá. Muito obrigada, aqui estão algumas das referências, e obrigada pela oportunidade aqui. Obrigada, Fernanda, muito bom. Depois a gente vai debater mais. Então, agora temos a Jasmine de Souza Tosta. Olá, boa tarde, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Então, Jasmine. Conseguem me ouvir bem ou não? Sim, dá para ouvir, sim. Ok, eu vou dividir a minha tela Tá certo. vocês. Bom, minha comunicação se intitula Um Encontro entre Jane Eyre e Henry Jane, Feminismo e Decolonialidade. Eu gostaria de dizer que é um recorte da minha dissertação de mestrado, na qual eu estudo comparadamente essas duas obras. Eu vou começar falando um pouco sobre essas narrativas, esses romances. Então, a primeira obra é Jane Eyre, foi escrita por Charlotte Brontë e publicada em 1847, sendo o segundo romance da autora. Ela já havia escrito Professor, entretanto, nenhuma editora quis publicá-lo. Tanto a narrativa quanto a autora vivem no contexto histórico e social da era vitoriana, um período que marcou a Inglaterra pelas inúmeras reformas, industrialização, puritanismo e a questão da mulher.
Essa última ensaiada no romance como um desafio à moralidade de tal período. Uma heroína que se considera plain, little and obscure, simples, pequena e obscura. Uma órfã que passa uma parte da sua infância com a tia Reeds e os seus primos. E por não seguir os padrões de comportamento e se adequar à família, é mandada para a escola de caridade, chamada Lowood. Lá, ela conhece Ellen e as duas se tornam melhores amigas. Ellen lhe ensina a dominar suas paixões por um bem maior, ou seja, adequar-se ao mundo vitoriano patriarcal. Jane termina o colégio e assume o cargo de preceptora em Thornfield, onde conhece Rochester, e por ele se apaixona. Um homem enigmático que mantém sua esposa, Berta, uma crioula e considerada louca, confinada ao sótão. O segundo romance é uma releitura do original. Foi escrito por Patricia Park, publicado em 2015, e tem uma entrevista que eu adoro mencionar, na qual ela fala que escolheu reescrever Jane Eyre porque a sociedade vitoriana e a sociedade na qual ela cresceu, ou seja, de imigrantes coreanos vindos do pós-Segunda Guerra Mundial, se encontram, elas se dialogam. Então, esse livro se passa numa diáspora coreana. A personagem protagonista chama Jane Rhee, e aí eu abro um parênteses porque o título dessa obra pode ser explicado tanto como se lê o nome das pessoas no inglês, primeiro o sobrenome e depois o nome, ou como Rhee, que vem do inglês retelling, rereading, né? Bom, em Rhee Jane não temos Lowood. Por quê? Porque é uma empresa que foi acusada de corrupção e ela não pôde ser contratada. Por isso ela decide, depois do colégio, da faculdade, tornar-se au pair de uma menina chinesa adotada pelo casal Mazer Fairley, Beth e Eddie, sendo Beth, aqui a tradução da Berta, de Jane Eyre, uma professora de estudos feministas em uma universidade local. A louca, aqui nesse romance, se transforma na intelectual, uma mulher fora da caixa, sensível e, ao mesmo tempo, segura de si, forte e independente. Dentro do recorte que eu tive que executar, eu trouxe duas citações muito importantes para que possamos entender o processo de reescrita como uma prática decolonial e, ao mesmo tempo, um aspecto importante para a crítica literária feminista, revisando o original, transformando e também perpetuando mitos que colaboram para a construção de uma historiografia da literatura escrita por mulheres. A primeira frase, a primeira citação que eu trago é de Bonici, desse ano. A reescrita é uma estratégia em que o autor se apropria de um texto da metrópole, geralmente canônico, problematiza a fábula, os personagens ou sua estrutura e cria um novo texto, que é uma resposta pós-colonial e, principalmente, uma resposta à ideologia contida no primeiro texto. E as citações que eu trouxe dos dois livros vão mostrar para vocês como isso acontece. A segunda frase, a segunda citação que eu escolhi é da Felsky, que trabalha essa ideia da crítica literária feminista, como essas autoras pegam os mitos e as histórias advindas da tradição literária e repositório cultural e reescrevem essas histórias de forma completamente inesperada, abarcando novas narrativas e utilizando os enredos anteriores para dar novos sentidos. Essas escritoras, elas também se irritam, como diz a Felsky, com as noções estreitas e prescritivas de como as vidas dessas mulheres deveriam ser. E aí, o que elas fazem, as tentativas reescritas delas servem como múltiplas revisões e reescritas de suas próprias vidas ou de suas próprias obras, como uma eloquente refutação da teoria de gênero e de narrativas atuais. A primeira citação que eu trouxe, para a gente poder observar um pouco como funciona essa análise comparada, exemplifica a questão cultural e como as protagonistas lidam com os valores e comportamentos ditados por suas comunidades, e como uma personagem aqui é transformada no intuito de rever os pressupostos do original, do ponto de vista ideológico. Então, em Jane Eyre, nessa passagem, a Jane está conversando com a sua amiga Ellen, ela ainda está em Lowood, e Jane observa uma das professoras tratar mal a Ellen, e ela fala que a professora foi muito cruel, e que se estivesse no lugar da Ellen, o que ela faria, né?
iria querer resistir a ela. E se batesse em mim com aquele lápis, eu o arrancaria da sua mão e quebraria debaixo do seu nariz. E a Ellen, o que a Ellen fala? Ela ensina como Jane a viver naquela sociedade vitoriana patriarcal. Ela fala que se ela fizesse isso, essa atitude rebelde, isso entristeceria muitos familiares. E é muito melhor suportar pacientemente uma dor que ninguém mais sente, além de você, do que cometer uma ação precipitada, cujas consequências vão se estender para todos aqueles que estão ligados a você. Além disso, a Bíblia nos diz para pagar o mal com o bem. Na segunda parte, eu comparo com o que eu construí, o que eu encontrei de um equivalente em Re-Jane. Então, em Re-Jane, nós temos um conceito coreano sendo colocado, o do Nanchi, que a Re-Jane não consegue, a Jane Re não consegue traduzir. É um construto não traduzível no inglês, né? E que ela fala que o Nanchi, que são essas ideias de como se comportar diante da sociedade, era talvez uma tradução literal, seria o sentido do olhar. Era a habilidade de ler uma situação e antecipar como você deveria se comportar. Os adultos da igreja sempre disseram que um bom Nanchi era resultado de uma boa educação familiar. E aqui eu mostro que logo em seguida a Eunice aparece, que é amiga, talvez equivalente da Helen em Re-Jane. E o que ela tem para dizer para Jane Re é: perca o seu Nanchi, Jane. E aí daí elas se separam, assim como a Ellen e a Jane se separaram. Se Ellen Burns busca convencer Jane a domar seus instintos e agir corretamente segundo os padrões vitorianos, Eunice, a amiga que aconselha Jane, é uma revisão de Ellen, pós-colonial. Diz para ela que ela se solte das amarras sociais que aprendem e que ela perca o seu Nanchi, assumindo assim sua essência verdadeira. Nanchi é uma ideia que vai perpassar toda a narrativa de Re-Jane, que é um conceito observável e essencial. Nas duas sociedades, as regras impostas são confrontadas pelas protagonistas. A releitura do Nanchi cai como uma luva para traduzir as vivências dessas mulheres reprimidas por uma sociedade patriarcal opressora, tanto no século XIX quanto no século XXI. E é essa ideia que eu penso desses papéis, essas duas são papéis que se reformam, que se deslocam, né? Nessa releitura. Então, eu trago aqui, inclusive, ao lado da figura, vocês podem ver como se escreve Nanchi no coreano. Bom, a segunda ideia que eu trago é do entrelugar. Então, aqui eu penso nos construtos de Baba e de Monteiro. Eu parto do pressuposto da professora Conceição Monteiro, que leu a obra Jane Eyre e observou que ela é uma sombra errante, presente e ausente ao mesmo tempo, tal qual sombra sem corpo é desejada, temida e negada. Primeiro, no romance de Brontë, Jane Eyre é uma agregada, depois preceptora, e segundo essas ideias de Monteiro, ela não faz parte nem da classe burguesa, nem da trabalhadora. Sua família tem certa respeitabilidade, tem um sobrenome famoso, mas não tem dinheiro. E então a solução é de trabalhar para sobreviver, ela não herdou nada dos pais. Re-Jane também é uma sombra errante, como na última passagem que vimos. As pessoas a olham com certa curiosidade e julgamento. Ela não faz parte nem da sociedade coreana, nem da americana, nunca sendo suficiente ou o que as pessoas esperam dela, no comportamento ou no seu aspecto físico. Elas são, aí eu trago o conceito da Lugones, de 1987, viajante entre mundos. Suas identidades são formadas nessas fronteiras. Mulheres, no caso da Jane Eyre, entre a burguesia e a classe trabalhadora, e se considerarmos os estudos da Gilbert e da Gulbar e a Berta sendo um duplo da Jane, talvez poderíamos falar em uma questão racial, entre a mulher europeia, crioula, colonizada, colonizadora. E Re-Jane, entre a Coreia e os Estados Unidos, coreana-americana. Nas passagens a seguir, vemos tudo isso se transformar em uma imagem, na metáfora, para essas fronteiras na narrativa. Elas são forjadas nas fronteiras. Então, eu trago esse primeiro exemplo em Jane Eyre, e que a Jane está viajando, ela está saindo de Lowood para ir trabalhar em Thornfield, e está quase chegando em Thornfield. E ela começa a pensar sobre como foram os lugares por onde ela passou e como ela foi tratada nesses determinados lugares. E ela diz que, a julgar pelo criado e a carruagem, talvez essa empregadora dela não seja uma mulher muito chique, melhor assim.
Só vivi uma vez em meio de gente elegante e fui muito infeliz com eles. Talvez ela viva sozinha e com a menininha. Se for o caso, e se for minimamente amigável, com certeza hei de me entender com ela. Darei o melhor de mim. É uma pena que o melhor que podemos dar de nós nem sempre seja o suficiente. Em Lowood tomei essa resolução, mantive-me fiel a ela e fui bem-sucedida em agradar. Mas como a senhora Reeds, lembre-me de que o melhor de mim nem sempre era sempre recebido com desprezo, desculpa. Rezo a Deus para que a senhora Fairfax não se revele como uma segunda senhora Reeds. Mas, se for o caso, não sou obrigada a ficar com ela. Então, essa passagem mostra o entrelugar. Isso vai acontecer várias vezes, vai se repetir várias vezes em Jane Eyre. No segundo, né, na releitura, acontece uma passagem muito semelhante, só que aqui ela está no subway, né, no metrô, indo para o Brooklyn. Então, ela está deixando Queens onde foi criada, desculpa, ela nasceu em Seul, na Coreia do Sul. Ela está deixando Queens, onde foi criada pelos tios, e indo para o Brooklyn, outro distrito. E aqui, quando ela vai descrever essa passagem, ela descreve sempre usando palavras como limítrofes, in between, mostrando essa diferença, esse deslocamento e nunca um pertencimento. Eu estava indo para o Brooklyn. Que ironia geográfica deixar o Queens pelo Brooklyn, 2 distritos limítrofes. A rota mais rápida era fazer um ângulo reto por Manhattan, atravessando ponte e túnel. Outras figuras que vão aparecer também bastante nessa narrativa, pontes e túneis. E aí, continua essa parte, e aí eu trouxe o finalzinho desse capítulo, que é o segundo capítulo, no qual, logo depois, quando ela está nesse trem, ela começa uma digressão sobre como ela chegou ali, como ela chegou nos Estados Unidos. Jasmine, desculpa, já deu o tempo, se você puder arredondar. Sim. Então, eu vou... A gente tem a parte do debate. Com certeza, desculpa, eu vou terminar rapidinho. Então, essa ideia de viajar, essas duas heroínas mostram a ideia de viajar para o mundo como Lugones, no qual podemos entender o que é ser eles, ou seja, o que é ser as outras, e como é ser nós mesmos aos olhos deles. Conhecer os mundos das outras mulheres é uma parte de conhecê-las, e conhecê-las é parte de amá-las. Eu finalizo esse estudo das obras dizendo que os estudos, né, comparados vêm me proporcionando uma constante reflexão sobre como as questões vitorianas ainda têm voz ativa e peso em nossa sociedade. Alguns padrões continuam a serem perpetuados. Mulheres que saem minimamente dos seus papéis, dos seus padrões, são chamadas de loucas. Ainda queremos a aceitação do público masculino para o que escrevemos. Ainda precisamos debater por que as mulheres e os homens devem ganhar os mesmos salários ou alcançar os mesmos cargos. Ainda que temos de lutar pelos direitos dos nossos corpos, de manter ou não uma gravidez. Querem ver como todos conseguimos entender as mulheres vitorianas? Relembre como você se sentiu durante essa pandemia, confinado ou confinada dentro de casa, sem poder sair, trabalhar ou ver seus amigos, ou simplesmente pisar na rua. Então, não estamos tão longe, na verdade, nunca estivemos tão perto. Temos que revisar, reescrever, precisamos descolonizar os pensamentos, os saberes e as instâncias do poder, e o gênero, principalmente, para poder alcançar uma sociedade igualitária. Muito obrigada. Obrigada, Jasmine. Desculpa, mas Não, eu como já é a última sessão, debater um pouco, temos um alto simpósio, né? Podemos abrir para, não sei se houve perguntas, mas podemos abrir, né, para o debate. Sim, podemos. Essa mesa está muito elogiada. Deixa eu fazer o papel de trazer as notícias, né? Aqui no YouTube, todas as apresentações muito elogiadas. A Yasmin veio com fã-clube. Muito bom, assim, também gostei muito das apresentações. Esse trabalho que as slammers fazem, né, é realmente muito impactante. Eu venho estudando isso e trabalhando com os alunos, né? Tinha falado do Sangria antes, mas agora a Fernanda trouxe a Riane Leão.
Eu tive a oportunidade de conhecer a Riane Leão no lançamento do livro dela, né? O Tudo que Brilha, né? Até fui pegar o meu livrinho aqui, que ela estava junto com a Mel Duarte nesse outro, né? Querem Nos Calar. E elas vieram aqui na Travessa Botafogo. E teve um bate-papo, e daí eu lanço a minha... Não é nem pergunta, né? Mas é só para estimular o debate, né? Nesse bate-papo, a primeira pergunta foi muito curiosa, né? A situação, porque a primeira pergunta foi assim, um dos únicos homens que estavam na plateia, branco, e fez uma pergunta que eu fiquei, meu Deus, por que isso, né? Porque assim, dessa forma, né? As duas ficaram assim, meio elas ficaram assim, desconfortáveis com a pergunta dele, porque a pergunta dele era algo no sentido que elas fazem uma poesia assim, muito forte, né, muito política também. A Riane Leão falou que se não for assim para ela não tem nem sentido fazer a literatura, né, que ela também compartilha as dores dela, né, ela tem uma trajetória difícil, né, então acaba sendo uma denúncia, esses livros, essa poesia slam acaba trazendo uma denúncia forte também. E ele perguntou, então, se era sempre isso que elas privilegiavam, esse lado mais ativista e da denúncia, em detrimento da estética. Porque quando a gente estuda lírica, estuda poesia, né, é uma forte preocupação com a estética, e a pergunta ia nesse sentido. E dialoga um pouco, a gente estava falando com a Carla Miguelotti, a questão do panfletário, né? A Carla disse que ontem ou anteontem, que até se arrependeu de usar o termo panfletário, mas eu prefiro nem usar esse termo, não querer ressignificar nada desse termo, assim, né? Porque acaba que eu vejo também que elas são acusadas de fazerem algo panfletário nessa conotação de que é algo inferior, menor, com menos qualidade literária, não é? E enfim, as duas ficaram assim um pouco isso é uma situação estranha, né? E aí elas deram vários exemplos em que elas também só se preocuparam com a estética, já que é para dividir isso, né? Assim, então, se vocês quiserem falar sobre isso, sobre essa poesia das slammers e esse modo, né, que a gente tem uma certa crítica de achar que não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tá? É bem complicado isso. Bom, uma coisa que eu até queria comentar, que eu acho que a nossa colega, eu acho que foi a Bruna, que na segunda comentou que pesquisa também, né, a questão do Islã. E assim, eu estou tendo a oportunidade de fazer algumas aulas com a Riane, ela está algumas oficinas online, e inclusive ontem ela falou sobre essa questão da estética. E ela disse que ela passa alguns exercícios de escrita para a gente, para desenvolver, vem muito também para quem gosta de escrever, mas ela fala que a estética vem depois, no sentido de quando a gente vai falar sobre as nossas dores, falar sobre aquilo que está emergindo na gente, a gente primeiro se preocupa em passar aquela mensagem. E pensando um pouco nisso que você trouxe, Ana, o que me vem à mente é a questão de que esses poemas da Rupi, da Riane, da Mel também, são para ser lidos em voz alta. Essa questão do Islã, eu acho que vem como uma questão também das mulheres precisarem falar o que está ali para que outras escutem. Eu acho que essa repercussão da oralidade, na Rupi, ela fazia apresentações orais de poesia, a Riane vem do Islã, né? Então, eu acho que, assim, a meu ver, no meu início de pesquisa ainda, que eu consegui perceber, é que essa questão da oralidade é uma marca muito forte pela possibilidade do falar, que está sendo resgatado, e também da necessidade do ouvir, do falar para outras ouvirem, desse poder, que era como as ancestrais faziam, né? Então, era como a gente repassava a história. Então, a meu ver, tem um pouco essa ligação com isso. E essa pergunta foi, né, triste, realmente, foi desnecessária essa pergunta, mas, assim, andam juntos, né? Para mim, estética, conteúdo andam juntos. Né? Mas é importante colocar essa pergunta no debate, porque é o que muita gente pensa, né? Às vezes nem lê. Eu tenho uma amiga que é especialista em Islã, que é a Fabiana Basílio, e ela diz assim que as pessoas nem leem, nem sabem o que é o Islã, e já por um preconceito, né? Já, não, isso não é literatura, não se preocupam com a estética, né? É só um grito, né? E é um preconceito mesmo, né? E você falou muito bem, porque na capa
do livro está dizendo, né? Poemas para serem lidos em voz alta, né? Tem uma potência, eu acho isso aqui muito incrível, eu acho que tem uma potência incrível, chega nas pessoas, os alunos adoram, né? A gente se envolve, né? Então, vale a pena todo o estudo que está surgindo assim, sobre o Islã, principalmente esse Islã feito pelas mulheres, né? Porque mesmo no Islã há todo aquele preconceito, aquele machismo, né? Elas demoraram a chegar no microfone, né? Elas sempre falam isso, né? Então, parabéns, muito bom. E no Islã tem de se considerar também o lado da performance, né? Eu acho que é importante. A performance dá outra vida ao texto, né? Tem o corpo, tem o gesto, tem a voz, né? Sim, é performance, né? Até na roupa, nos cabelos. Ou seja, quem vem com esses comentários, aliás, né, Ana, você falou que era um homem branco. Eu acho sim, porque está por fora do que acontece e sempre foi a mesma crítica, né? As literaturas sociais, ditas sociais, são sempre criticadas porque trabalham com a mimes, sabe? Nunca se pensa como artefato cultural, como produção, né? E que a estética também vem de uma linha política dentro da filosofia, né? Que é justamente a estética é o que está por fora da política, do social. Então, a mesma coisa aconteceu quando começou o rap em São Paulo, né? O maltrato que sempre houve com os MCs, né? Ou seja, aí já nem falavam de estética, falavam diretamente das drogas, né? Então, sempre há um mundo aí colocando o silenciamento, né? Sim. Eu queria perguntar para a Juana, pode ser? Se não tem outra pergunta agora. Justamente, talvez você pudesse explicar assim brevemente, né? Mas porque eu acho difícil trabalhar o Bildungsroman, né? E você fala de romance de torção, né? E nessa tradição da escrita da mulher, né? Então, talvez apontar um pouco mais, porque poderia ser uma crítica ao Bildungsroman, né? Eu acho assim que mais que uma crítica, porque o Bildungsroman tem sido um jeito de escrever para muitas mulheres, né? E em muitos contextos, em muitos momentos da história. Eu acho que, talvez, como eu falei, era já um gênero insuficiente para expressar, tipo, as lutas, a esperança que ainda sobra, né? Que ainda temos, né? Para mudar certas coisas e que aí nas falas das personagens aparecem essa possibilidade das utopias. Então, eu fiquei pensando assim, porque no meu primeiro estudo, eu fiquei somente com o estudo do Bildungsroman, né? Mas eu fiquei pensando que ainda estava faltando algo. E aí eu estava lendo a Rancière, né? Estava lendo a Laura Quintana, né, a filósofa colombiana, que fala das torções, né, justamente para pensar em nosso contexto colombiano, né, de guerra civil, de desesperança. Então, eu fiquei pensando que talvez poderia explicar essa esperança que ainda tinha nas personagens, né, nas obras, em Eloneida Sudarte e em Alba Lucía Ángel. Muito bem. Eliane quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Não, é só conversar um pouquinho com a Yasmin a respeito do trabalho dela e, na verdade, perguntar se ela vai... se ela chega a tocar na Jean Rhys, que escreveu White Sargasso Sea, que é uma releitura da obra original, né? E ela falou, en passant, que Berta é a mulher louca do sótão, né? Seria um duplo da Jane Eyre. Então, não sei se ela vai passar por cima dessa releitura, que se tornou bem tradicional também, né? Ou se
se ela vai simplesmente deixar referir ou fazer alguma coisa nesse sentido. Sim, hoje em dia, essa obra, a White Sargasso Sea, é uma das mais famosas releituras de Jane Eyre, muito reconhecida pela crítica, foi estudada pela Spivak, então tem toda uma tradição já, né, teórica que fala sobre essa obra. Eu falo um pouco, sim, eu retomo ela, porque eu tento abarcar o que já foi escrito e reescrito sobre Jane Eyre, mas o foco da análise comparada é em algumas características dos dois livros, focando principalmente nessa questão desse espaço híbrido, desse terceiro espaço que Ri Jane constrói nessa comunidade coreana-americana pós-guerra. Uhum. Não, porque como é muito rápido, né? Muito pouco tempo que a gente tem para explicar, não dá para falar em tudo, mas eu acho que merece ser referida, assim como tu estás dizendo que vais fazer. Muito bom o teu trabalho, ótimo. Obrigada. Alguém quer colocar mais alguma questão no YouTube? Os elogios não param. A Nélia está aqui dizendo que trabalhos potentes. Acho que o pai da Yasmin está aqui também assistindo. Muito bom mesmo. Alguém quer colocar mais alguma questão para a gente discutir aqui antes de encerrar então, o nosso simpósio? Interessante, a Yasmin chegou na pandemia, né? Yasmin trouxe para a realidade das mulheres na pandemia, confinadas, né? Quer dizer, todos estamos confinados, não é uma questão de gênero, né? Mas como a situação das mulheres para algumas, né, piorou muito, saiu, além da violência contra a mulher, que já falamos aqui, né, que aumentou na pandemia, a casa deixa de ser o lugar de abrigo e passa a ser o lugar de pesadelos, mas também saiu recentemente uma pesquisa mostrando que a maioria do desemprego que aconteceu foi entre as mulheres, mas foi assim uma proporção, agora não sei, mas foi assim 90%, foi uma coisa muito absurda. Aí eu olhei aquilo, que isso, né? Você vê que estamos passando por um momento bem difícil. Eu acredito que esse momento seja um momento de alteridade. A gente consegue voltar no passado, há 168 anos atrás, quando Jane Eyre foi escrito, e sentir um pouco do que é ser vitoriano, que ser uma mulher, e ainda ver que ainda existem ressonâncias entre nós e elas. É incrível. É incrível o poder da literatura e o poder do que a gente está vivendo para essa experiência de alteridade, né? Muito bom o seu trabalho, essa literatura comparada realmente é... Eu acho, meninas? Eu acho que o simpósio foi ótimo para, especialmente, né, para mostrar que a juventude está dominando, né? E isso é muito bom, né? Que tenhamos jovens pensantes, jovens que raciocinam, jovens que fazem pesquisa. Às vezes há uma controvérsia com relação ao desempenho de professoras e alunos, né, e alunas em especial, das universidades federais particulares, já houve tanta crítica a isso, e, no entanto, não é isso que nós estamos vendo, né? Bem ao contrário, temos, eu acho que um caminho aí pela frente e um futuro bem promissor. É só isso. Talvez seja interessante, a partir do trabalho da Yasmin, que é muito bom, muito interessante, até porque essa autora, que eu não conheço, é da diáspora coreana, que é assim, uma coisa que nós não conhecemos, né? Realmente, para nós, uma surpresa e uma revelação. Como esses clássicos estão sendo relidos e reescritos, né? É bem interessante
nas literaturas de língua inglesa, isso é particularmente fértil, né? O Robinson Crusoe, por exemplo, já foi reescrito por vários autores, tanto em inglês quanto em francês. Até o Chamoiseau fez eu falo até o Chamoiseau, porque o Chamoiseau é um dos escritores sobre o qual eu já escrevi, já estudei bastante. Então, o Chamoiseau reescreve, assim, várias reescritas assim, que são muito interessantes. A Maryse Condé, que é uma escritora da Guadalupe, que estava cotada para ganhar o Nobel, mas que não ganhou, porque hoje a gente já viu que foi a poeta americana Louise Glück, mas a Maryse Condé reescreve, por exemplo, Wuthering Heights, né, O Morro dos Ventos Uivantes. Então, são muitas, não só mulheres, mas homens, né, homens e mulheres, que reescrevem esses clássicos, e aí você tem assim, novas visões e novas perspectivas que ajudam a gente a repensar, né, essas questões das temporalidades, como você assinalou, Yasmin, muito bem, assim, o que continua, o que é diferente, né, essas questões que voltam, mas voltam nesses novos romances bem ressignificados. Então, é bem interessante esse trabalho assim, de cotejo, de comparação entre esses clássicos do passado e releituras, né, do presente. Eu gosto da perspectiva de trabalhar com uma coreana-americana, porque é uma coisa que a gente não tem acesso mesmo. E estudando, eu comecei a tratar, elas começaram, as mulheres coreanas, né, já uma segunda geração já de filhas dessas mulheres, começaram apenas a escrever em inglês em 1982. Então, essa tradição começa em 1982 e vai traçar os problemas sofridos por essas mulheres que chegaram nos Estados Unidos sem falar a língua, sofrendo opressão, porque elas já traziam essa opressão da sociedade em que vieram, e em choque com a sociedade que estavam, e são obras super legais, são obras que falam das mulheres de confortos, que são as coreanas que foram pegadas pelo exército japonês, então são obras que trazem essas questões coreanas que a gente não tem acesso, a maior parte não tem acesso, né? Bom, acho que a gente pode ir se encaminhando então para o encerramento. O que vocês acham, Laura, Silvina? Querem colocar mais alguma coisa? A Nélia está perguntando se a Rita Felsky foi traduzida já aqui no Brasil. Acho que não, né, Yasmin? Não, né? Assim, Infelizmente não foi traduzida, mas ela tem obras assim fantásticas. The Genre of Modernity, essa que eu trabalho, que é o Literature After Feminism, são super importantes, principalmente para a nossa crítica, e ainda não foram traduzidas. Tá certo. Então, acho que agora a gente vai ter oportunidade de ler os desdobramentos e as complementações através dos textos, né? A publicação do e-book. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês todas, do pessoal lá do YouTube igualmente. Parabéns para as nossas 3 queridas organizadoras do simpósio, porque nós usufruímos desse espaço de discussão e vocês é que trabalharam e que organizaram e que pensaram e fizeram a proposta. Então, muito obrigada pela organização do simpósio. Obrigada a vocês, querida, que abrilhantaram aí. Eu queria também, desculpa, mais uma vez dar parabéns a todas as participantes e as organizadoras, e também agradecer muito assim, pela simpatia e generosidade das organizadoras, porque acho que vocês conseguiram criar um clima muito afetivo de trocas. Assim como a Regina disse mais cedo, eu também eu comecei a estudar literatura de autoria feminina há pouco tempo,
E é o primeiro simpósio em que eu participo com esse recorte. Eu fiquei com a impressão assim, de que eu encontrei a minha turma. Que ótimo! Fazia tempo que eu não tinha tanto prazer e aprendia tanto assim, com muito gosto assim, durante um simpósio assim, de literatura. Então, queria agradecer e parabenizar vocês. Foi muito especial, né? Foi muito lindo. Também agradeço muito que a gente possa repetir mais vezes, não digo só na Abralic, né? Quem sabe em outros lugares, né? Repetir mais vezes essas estratégias do feminino. E que a gente possa se encontrar também presencialmente em breve, né? Parabéns. Faltou o chopp do fim do simpósio. Digamos que ele esteja adiado. Quem sabe no ano que vem, na Abralic presencial, né? Espero que antes disso. A gente toma... Não, mas eu digo assim, o grupo... O grupo todo. As nossas 3 organizadoras organizem o Estratégia Feminino 2 e que a gente vai em Porto Alegre. Com direito a chopp. Se reencontre lá e que haja assim, muito chopp. Isso, vinho, estratégia. Pode ser vinho também. Combinado. Silvina está escrevendo aqui que a internet dela está instável, por isso que está travada, mas... Acho que a Silvina frisou lá. Ela ficou travada num sorriso bonito ali. Uma pintura, né? Tá bem, então... Então, tá ótimo, gente. Tá bem. Obrigada, Júlia, pelo apoio técnico. Eu que agradeço. Então, até breve. Até breve, então. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.